Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 11 de Romanos. Nós iremos falar sobre o futuro de Israel. E qual será o nosso futuro? Nosso futuro vai ser na eternidade com Cristo. É disso que nós vamos falar, sobre as coisas eternas. O futuro de Israel. Sabemos que Israel, a nação de Israel, quando se fala nação de Israel, fala dos descendentes de Abraão, os da promessa da circuncisão. Eles estão divorciados de Deus, como muitos crentes estão divorciados de Deus, como muitos homens e muitas mulheres neste mundo estão divorciados de Deus. E o castigo para essas pessoas será a separação da glória de Deus para todo sempre, exceto se elas se arrependerem. E o apóstolo Paulo trata sobre o futuro de Israel. E ele diz assim no verso 1: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Aqui está falando do povo de Israel. Aqui não está falando da igreja, aqui está falando de Israel. Paulo está dizendo claramente que Israel é o povo de Deus. De modo nenhum, Paulo fala de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da tribo de Benjamim, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Paulo era benjamita. Paulo descendia dessa tribo. Benjamim foi o filho mais jovem, foi o caçula de Jacó, filho de Raquel, irmão homogêneo, é assim que se fala, de José. José e Benjamim eram irmãos homogêneos, filho do mesmo pai e filho da mesma mãe. Diga glória a Deus. Louvado seja Cristo. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, Elias falando, mataram os teus profetas. Quem lembra dessa história? Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, buscam a minha vida, querem tirar a minha vida. Mas o que diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Fala glória a Deus. Deus não rejeitou a Israel totalmente. A rejeição de Israel é reprovado no momento, parcialmente, é só neste momento, mas eles vão voltar ao Senhor. E a Escritura, ela fala claramente que a resposta divina fala para Elias: Elias, reservei 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, ficou os eleitos. Tem eleito aqui nesta noite, irmãos? Quando se fala de eleição, os calvinistas, se você ver a conversa dos calvinistas, eles dizem que Deus
já predestinou, alguns já elegeu alguns para a salvação e outros para a destruição. É assim, os seguidores de João Calvino, eles dizem que esta eleição é para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas é escolhido para uma tal obra, para o céu, e outro grupo de pessoas é escolhido para perder a salvação. Deus não criou um para a glória e o outro para a desgraça, na verdade. Deus criou todos para ter sucesso. Deus criou todos para que todos reconheçam. Tem que reconhecer que Cristo é o Senhor. Israel está reprovado neste momento por causa de Cristo, porque Israel, eles não aceitaram a Cristo. E no tempo do profeta Elias havia uma grande perseguição. Os tempos de Elias prefigura o tempo da tribulação. É um tempo tipológico que representa os dias angustiosos, que Cristo falou: se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne, nenhuma alma se salvaria. E Elias, sendo zeloso, Elias sendo um homem honesto, um profeta do Senhor, fugiu da presença de Jezabel, da presença de Acabe, de todos aqueles homens que mudaram o estatuto, mudaram a lei, rejeitaram o Senhor para adorar outro Deus, para adorar a Baal. E a Bíblia fala claramente que Elias, sendo zeloso, o Senhor falou com Elias: Elias, o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: Senhor, eu fui muito zeloso por tua obra, fui zeloso pelo teu chamado, pelo teu povo, mas todos se rebelaram, todos se desviaram, mataram todos os teus profetas, e ficou somente eu. Louvado seja Deus. E o Senhor falou: Elias, saia para fora, Elias. E Elias saiu para fora tremendo, colocou a capa na sua cabeça com medo, e o Senhor falou: Elias, eu quero te dizer uma palavra. Agora tu vai pegar o teu vaso de alabastro de unção e vai no caminho, e vai ungir como profeta no teu lugar, Eliseu, e vai ungir Azael como rei da Síria, e vai ungir Jeú como rei de Israel, porque eu digo para ti, não somente a você como profeta, mas eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal e não beijaram a Baal, 7.000 homens que adoram o Senhor dos Exércitos. E Israel sempre tem alguém para servir a Cristo hoje. Tem alguém para servir a Cristo. Tem muitos judeus que já aceitaram a Cristo como Salvador. A única passagem para a eternidade de salvação é Cristo, independente se ele nasce no Ocidente ou no Oriente, se ele nasce na África ou se ele nasce na Ásia, se ele nasce em Jerusalém, a beleza de Canaã, ou se nasce em São Paulo. E o importante é aceitar a Cristo para que o homem seja enxertado na oliveira verdadeira. Louvado seja Deus. Aqui Israel verdadeiramente afastou de Deus, mas há uma promessa, e essa promessa é o remanescente, é os eleitos, é aqueles que amam o Senhor. Irmãos, na sua presciência, o Senhor na sua presciência, Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele sabe o que está no teu pensamento, Ele sabe as tuas intenções, Ele sabe o quanto que você é zeloso, o quanto que você é zelosa pela obra do Senhor. Deus, Ele tem prazer na tua adoração, Deus tem prazer no teu sucesso. Deus é poderoso para reverter qualquer quadro, Deus é poderoso para reverter qualquer situação e para virar qualquer cativeiro. Deus é fiel, e no tempo certo Ele operará um milagre extraordinário na sua vida e na sua família. Aleluia. Israel é reprovado só parcialmente, é por pouco tempo, mas eles vão se converter ao Senhor, vão se converter em tempos angustiosos, em tempos difíceis. A nação
inteira vai reconhecer, os descendentes de Abraão, nesta época, eles vão reconhecer em tempos angustiosos. Irmão, não espera o tempo angustioso chegar na tua vida para você aceitar Cristo. Talvez o tempo angustioso nem chega e você passa, e você é cortado, você é lançado fora. Louvado seja Deus. O versículo de número 6 diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. Como se fala obras? Tem gente que fala assim, mas eu sou bonzinho, eu ajudo a instituição de caridade X, eu faço caridade para fulano e tal, e é como se fosse aquele o tocador de trombeta, né? Eu dou as cestas básicas, eu mando minhas carretas, eu mando grande coisa. Louvado seja a obrigação do homem é defender o seu semelhante, mas não é por obras, não é por sua obra, não é pelo que você faz, não é pelo que você é por aquilo que você reconhece, é por aquilo que você acredita, é graça, é favor, não é merecimento humano, não é merecimento do homem, não é merecimento da mulher. Nós estamos aqui porque Deus nos alcançou através de Jesus Cristo, e a sua graça tão ditosa, tão expressiva, entrou na nossa alma. Não é verdade? A graça, favor imerecido. O homem não merece, aleluia, a mulher não merece. Aí ele reconhece que ele transgrediu. Louvado seja Deus. A lei aqui da terra, ela certamente, algumas leis são brilhantes, né? Eles copiam, o outro copiou de Deus, de Moisés, que Deus mandou. Por exemplo, o cara comete um crime, ele é condenado, né? Ele é condenado, ele vai a julgamento, né? Passa pelo tribunal, e ali o promotor acusa, o advogado defende, o outro é contra. Aí chega numa conclusão que ele é réu e cometeu um crime, foi condenado lá a 30 anos de cadeia. Aí o camarada cumpre um terço da pena aqui no país, fica 7, 8, 10 anos aqui, lá na cadeia, depois ele sai. Aí ele sai totalmente sem dever nada para a sociedade. Nada. Por quê? Porque ele já pagou a pena. Aqui a palavra está dizendo que nós éramos réus. Nós estávamos sentenciados à morte eterna, nós estávamos divorciados de Deus, mas o juiz dos juízes, o nosso advogado, o intercessor, que é Jesus Cristo, ele nos perdoou, e nós reconhecemos que nós precisamos dele para entrar na vida eterna. Isso aqui é graça, isso aqui é humildade, quando o homem reconhece que Deus é na vida dele, quando ele reconhece que Deus abriu as portas, que ele reconhece que Deus deu a família, que Deus deu o emprego, que Deus deu o carro, que Deus deu a casa, que Deus deu a igreja para ele adorar, que ele é um adorador. Quando ele reconhece que ele precisa pregar a palavra para outro, para fazer o bem para alguém, você fala a verdade para ele, pregar a salvação. Não há bem maior no mundo do que você pregar a palavra, não existe riqueza maior do que a palavra. Ainda que você desse prata, ouro, isso não resolve num momento apenas capitalista, apenas material, mas espiritual não se resolve, porque nós somos seres espirituais num corpo material, e vamos sair dessa matéria e entraremos na eternidade com Cristo. Lá não tem nada de matéria não entra no céu, carne e sangue não entra para o reino do céu, dólar não entra no reino do céu, euro não entra no reino do céu, não se compra as bênçãos de Deus, não se negocia as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é pela graça, é pelo favor de Deus, não merecido. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos alcançou. Aleluia. O verso 7 diz assim: pois que o que Israel buscava não alcançou. Israel buscava o quê? A salvação, as coisas espirituais, mas Israel não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Quem é eleito? É aquele que
que aceita a Cristo como Salvador. Os eleitos alcançaram o quê? A salvação, a comunhão, a intimidade com Deus. Israel reprovou, Israel divorciou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Os outros foram endurecidos. Como assim endurecidos? Deus endurece alguém? Segundo os calvinistas, sim, que Deus pega uns para ser isso e outros para ser aquilo. Mas aqui a palavra não fala que Deus não endurece ninguém. Quando se fala endurecimento, é que a pessoa decidiu apenas servir a ela mesma, fazer o que o seu pensamento diz, né? Seguir o seu instinto, né? Ou seja, eu não preciso, eu não quero, eu não tenho necessidade disso, mas eu tenho necessidade disso, porque isso aqui é meu respirar, isso aqui é minha vida. Se eu não estiver na presença de Deus, se eu não estivesse na presença de Deus, meu Deus do céu, não daria certo a minha vida aqui na terra. Mas graças a Deus que eu e você estamos na presença de Deus. Nós alcançamos, nós somos os eleitos em Cristo Jesus, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia! Você pode glorificar Jesus por isso, que você foi eleito, que você foi escolhido. Aleluia! Que você não é um rebelde, que você não é um fora da lei, mas você é um abnegado, é um servo humilde e leal ao teu Senhor. Louvado seja Deus. Israel buscava e não alcançou, porque era pelas obras, né? Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono e olhos para que não vejam e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, né? Tem pessoas que não ouvem mesmo a palavra de Deus, não abrem os ouvidos para ouvir e não enxerga espiritualmente falando as maravilhas de Deus. Isaías 29:10, Paulo cita Isaías 29:10 dizendo: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isaías 29:10, estas palavras estão escritas. Aleluia. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa. E Davi disse: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço por retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Salmo 69, versos 22 e 23. Davi está falando que o povo endureceu, o povo decidiu isso. É a mesma coisa, tem cidadão que você chega nele e fala: irmão, tinha uma pessoa aqui da igreja que um dia, sentadinho nesse canto, a pastora Marisa testemunha. Ela estava falando de uma determinada pessoa que era pastor, e era um grande pastor, era um pregador abençoado mesmo. Mas infelizmente, pelas lutas da vida, acabou fraquejando, isso acontece, né? Acabou fraquejando e o homem caiu na miséria e está aí, não se levantou até hoje. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia dele e possa se levantar, né, irmãos? Em nome. Mas era um homem de Deus, era um pregador abençoado, e ela falou que não perdoava esse cara. Mas como que você não perdoa? Oxe, eu não estou entendendo como é que é. Você não perdoa? Não perdoa. Ué, mas você não é crente? Você não é crente coisa nenhuma. Para mim você nunca foi crente. Como que você não perdoa? Se você não perdoar essa pessoa, o que você está fazendo aqui dentro da igreja? O que você vem fazer aqui? Que palavra você está ouvindo? Que céu que você vai entrar? Então você está endurecido, minha filha, né? Tem olho, mas não vê, ouvido, mas não escuta o que é a palavra de Deus. Estão dizendo: Cristo voltará. Eles não creem. Haverá um juízo sobre a terra, mas eles não creem. É só você perceber. Olha lá, os estudiosos geograficamente,
Olha lá, Israel, aqueles países vizinhos de Israel, Síria, Jordânia, Iraque, Irã, e todos aqueles países que fazem fronteira com Israel, todos eles odeiam Israel, todos, sem exceção, exceto 2 países que fizeram tratado de paz com Israel. Apenas 2 países, o Egito, porque o Egito fez tratado de paz com Israel, e a Jordânia, apenas esses 2, mas o restante é tudo contra Israel. E Israel já está bombardeando lá o Líbano, Israel está bombardeando, destruindo a faixa de Gaza, já bombardeou o Irã, e vai virar aquela coisa toda, que isso vai acontecer um negócio tão grande que todos vão virar contra Israel. É sério de verdade, lá na frente, vão virar tudo. O mundo todo vai virar contra eles. E nesses tempos angustiosos, quando o mundo todo virar contra eles, eles vão estar fechados, vão estar cerrados, afunilados, não vão ter para onde correr. E eles vão ter uma única esperança: eles vão clamar a Yeshua HaMashiach. Eles vão reconhecer Jesus como Messias. Aí Jesus volta, aleluia, e completa a sua obra. Israel volta para Deus e Jesus estabelece o seu reino eterno em nome de Jesus. Você vai para lá? Você vai participar desse reino? Aleluia, glória a Deus. Esta é a nossa expectativa. Eu e milhões falam a mesma coisa. Não sou eu que estou falando isso aqui, não. É milhões. Milhões e milhões e milhões de pregadores. Hoje eu estava lendo uma edição da revista católica. Estava pesquisando sobre essas palavras. Estava ouvindo um teólogo católico, né? E eles falam a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem para onde fugir. É isso aqui. O caminho é esse. Não tem para onde fugir, meu filho. Reconheça Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Glória a Deus, louvado seja Deus. O versículo de número 11: digo, pois, porventura tropeçaram. Quem tropeçou aqui, irmãos? Israel. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo aí? Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem. Aí Paulo fala: de modo nenhum, mas pela sua queda, pela queda de Israel, veio a salvação aos gentios. É aquilo que João falou no capítulo 1: veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos os quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Quem foi enxertado? Não vamos falar sobre hoje, sobre o enxertamento, não vai dar tempo, vai ter que ficar para outra oportunidade, porque aqui é 32 versículos, é muito tempo para falar. Vai entrar no enxertamento, né? Os gentios foram enxertados na oliveira. Esta oliveira é o Senhor Jesus Cristo. Fomos enxertados. Nós que éramos jambujeiro, né? Oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Glória a Deus. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Alguém sabe o que significa emulação? Vocês sabem, é como vocês esqueceram. Emulação é ciúmes, é uma espécie de um ciúmes santo. Deus usa os gentios, agora é a época dos gentios, é a igreja. Deus usa a igreja para causar ciúme em Israel. Essa emulação, esse ciúmes, é um ciúme santo. É um ciúme santo, esse ciúme de odeio, né? Não. É para que eles olhem para os gentios e os gentios defendem tanto Jesus, defendem tanto que eles ficam com inveja. É isso. Deus usa os gentios para causar emulação. Na igreja é assim também, irmãos. Deus precisa levantar algumas pessoas para causar emulação em outras. É verdade. Agora tem uns que não causam emulação, causa aquele ciúme maligno, aquele ciúme doentio que quer destruir a alma, quer destruir
Deus quer construir dentro de você um sentimento santo. Por isso que a palavra fala claramente que Deus, a queda de Israel, veio a salvação para os gentios, para a igreja, para incitar a emulação. Versículo 12: esse a sua queda e é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude. Deus reconstruirá a Israel novamente. Deus vai levantá-los novamente. Não tem lá os 144 mil lá de Apocalipse? Apocalipse que é 7? Apocalipse 7, 14 para 7. É em 7 e 14 que fala dos 144 mil, que foram marcados na testa. Aqueles que foram separados, aqueles que foram virgens e não se contaminaram com mulheres. Quando você fala mulher aqui, você fala em sentido espiritual, que não se contaminou com doutrina falsa. Esses pregarão o Evangelho nesta época de sofrimento, nesta época de muita angústia, nesta época de densas trevas. Deus vai operar milagre através dos seus servos. É nos momentos mais difíceis da vida que Deus levanta o homem, que Deus está forjando o caráter do homem, né? É preciso para o homem se tornar forte de verdade, ele precisa passar por muitas situações na vida, precisa passar por muitas perdas na vida, precisa passar por situações difíceis na vida. Mas quando ele passar pelo crime de Deus, pelo processo de Deus, Deus o levantará com autoridade e com poder. É assim que Deus faz. É assim que Deus vai fazer com Israel. Com muito sofrimento, eles vão se arrepender e vão voltar para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo de número 13: porque convosco falo, gentios. Os gentios hoje representam a igreja. Os estrangeiros, aqueles que não nasceram em Israel, hoje representam a igreja. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo estava dizendo, pelo ministério dele, através dos estrangeiros, Paulo ia usar a sua autoridade para causar um sentimento no coração dos judeus, para ver se ele conseguia salvar alguns deles. O judeu, para ser salvo, ele precisa aceitar Jesus como Salvador, senão não entra no céu. Eu já ouvi muitos dizer que Israel já é salvo. Não é salvo não, Senhor. Não tem esse negócio de salvo. Só é salvo se aceitar Cristo como Salvador. Não tem como. Então Paulo está dizendo, enquanto eu ministrar em vós, enquanto eu ser o apóstolo dos gentios, eu vou tentar causar esse sentimento, incitar essa emulação, os da minha carne, os da minha descendência, e salvar alguns deles. E Paulo, através do seu ministério, salvou muitos judeus. Muitos acreditaram na mensagem de Paulo, acreditaram naquilo que ele pregava, que Cristo, quando era pregado para os judeus, era escândalo profundo, que os judeus não aceitavam Cristo e não aceitam até hoje. Eles não creem em Cristo, eles não aceitam esse Messias, que é muito natural, né? Porque geralmente o camarada gosta de ver aquilo que lhe agrada, né? O camarada é o que agrada os seus olhos, mas o que é certo o cara não quer. Agora, um homem vem, nasce numa manjedoura, o bebezinho na manjedoura, o pai e a mãe, dois camponeses, dois pobrezinhos, não eram da elite, não pertencia à aristocracia, né? Não estava nos palácios de Jerusalém, a bela cidade de Canaã, a belezura de Canaã, não é verdade? Cristo veio para confundir esses homens, e Cristo, na sua humildade,
ele nasceu ali naquela situação difícil, porque a Bíblia fala que não teve lugar para ele nascer, não tinha espaço nas estalagens, não tinha lugar para pousos, hotel, as pousadas tudo fechadas, e encontraram a manjedoura, e ele nasceu na manjedoura. Mas quando ele nasceu lá na manjedoura, Israel não glorificou, mas os anjos fez festa no céu. Aleluia! Israel não glorificou, mas os 3 reis magos, vindo lá da Pérsia, cruzou toda a Pérsia, até chegar em Belém de Judá, os gentios lá glorificaram e adoraram ao Rei da Glória, aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia! Não é por vista, meu filho, é por fé. Não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você tem, é aquilo que está na sua vida. É muito mais importante. É os valores espirituais, os valores morais, éticos, vindo da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia! Jesus quer fazer morada no seu coração, e Ele lhe convida nesta noite dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu vou cear com você e você vai cear comigo, diz o Senhor Jesus Cristo nesta noite. O Espírito de Cristo protesta nesta noite: eu estou à porta e bato. Aleluia! Se ouvires a minha voz e me obedeceres, eu vos abençoarei com toda a sorte. Meu irmão, presta atenção. Olha aqui, vocês que aqui estão, que aceitaram a Jesus, você que me ouve do outro lado, que aceitou a Jesus, e se não aceitou, preste atenção. Todos que aceitaram a Jesus é cheio das bênçãos de Deus, e Deus te abençoou com toda a sorte de bênção. Amém? Com toda a sorte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Por que crente não tem medo da noite? Por que crente não tem medo de ficar sozinho em lugares? Porque ele sabe quem está com ele, não é verdade? E lá naquele lugar, tudo com a janela tudo aberta, com as portas tudo abertas. Você não tem medo do quê, meu filho? Aleluia! Não tem medo de nada, não. Nós temos Jesus na nossa vida. A única coisa que eu tenho medo é de fracassar na fé e perder a minha salvação. Mas o resto, de tudo que eu estou passando na vida, de tudo que eu já passei, mais um pouquinho a mais ou menos, daqui a pouco completa a carreira, combatemos um bom combate, completa a carreira, guarda a fé e volta para a casa do Pai. Breve voltaremos para a casa do Pai. Aleluia! Eu me perdi, eu estou aonde? Aleluia, glória a Deus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se Israel rejeitou a Cristo para a salvação do mundo, qual será a sua admissão, a sua reconciliação, senão a vida dentre os mortos? Mortos espiritualmente voltarão para a vida. Voltarão para a vida. Todos aqueles que verdadeiramente são sinceros diante de Deus e operam a justiça diante de Deus, Deus não vai ter favor para nenhum. Você pode ter certeza que no tempo certo a tua recompensa virá e não tardará, no nome do Senhor Jesus. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são ou são. Ou seja, Israel é santo. Na verdade, o seu Deus é santo, a sua massa é santa, a sua raiz é santa, também os ramos são santos. Aleluia! E se alguns dos ramos foram quebrados, o que é ramo? Eu cortei um ramo de uma pimenta lá, esse dia, quebrei a pimenta toda lá, e já está brotando novamente. Como você aprendeu? Eu aprendi isso com minha mãe, e era plantadora de pimenta. Dava-se a primeira folha de pimenta, depois cortava-se, né?
Aqui a palavra está dizendo claramente: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Então Israel foi cortado, e nós sendo zambujeiro, que isso é uma oliveira brava, né, improdutiva, que não tinha valor, foi enxertado em lugar deles e foi feito participante da raiz. A raiz é Cristo, e da seiva da oliveira. Nós somos participantes disso. O Senhor nos faz participantes do seu reino. O Senhor nos abençoou. O Senhor tem misericórdia da minha vida. O Senhor tem misericórdia da sua vida. Nós fomos enxertados, aleluia, claramente no Senhor Jesus Cristo. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Louvado seja Deus. Somos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Louvado seja Deus. Agora no versículo 18 diz assim: não te glories contra os ramos. Os ramos são os judeus. Talvez alguns gentios na época de Paulo estavam censurando eles. Irmão, presta atenção, não censure ninguém, não. Você não sabe do dia de amanhã. O que às vezes a gente censura hoje, amanhã Deus levanta. Não é assim? Às vezes o que você despreza hoje, amanhã ele é exaltado. E aqui está dizendo, Paulo está falando para mim: não te glorie contra os ramos. Não é porque eles estão afastados que Deus os abandonou. Não. Deus ainda vai restaurá-los. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz a qual você foi enxertado, é ela que te sustenta, é ela que te dá força para continuar nesta trajetória. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos enxertar a esta oliveira. Os ramos foram quebrados, e nós, outrora sendo oliveira brava, zambujeiro bravo, fomos enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Jesus Cristo te ama e tem obra para realizar na sua vida, no nome de Jesus. Acho que só até aqui está bom, né? Porque depois, se eu for ler os 32 versículos, nós vamos acabar meia-noite. Então, vamos parar por aqui. Depois nós continuaremos sobre esse enxertamento do zambujeiro e também do restauramento de Israel e dos ramos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer pela obra em nossas vidas.